Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos de volta para gravar mais um vídeo e hoje eu quero tratar a respeito da lei de Deus. E para me ajudar nesse estudo, nessa palestra que eu quero dar sobre a lei de Deus, eu quero buscar o auxílio da Confissão de Fé de Westminster no capítulo 19, que trata exatamente a respeito da lei de Deus. Então, a Confissão de Fé, tratando a respeito da lei de Deus, ela faz distinção entre três leis. Primeiro, ela trata a respeito da lei moral. A Confissão de Fé faz uma ligação entre a lei que Deus deu a Adão, lá no Jardim do Éden, e a lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Escuta o que aqui diz a Confissão de Fé de Westminster. Deus deu a Adão uma lei e dotou-o com o poder e a capacidade de guardá-la. Então a gente vê aqui Deus dando uma lei a Adão e dando a ele também a capacidade de guardar esta lei. Esta lei, Deus prometeu abençoar Adão pela obediência e ameaçou puni-lo com a morte pela desobediência. E todo mundo aqui sabe o que foi que aconteceu com Adão. Ele não obedeceu à lei, antes quebrou, violou a lei, e o resultado disso é que ele foi expulso do paraíso. Então Deus disse a Adão que ele poderia comer de toda a árvore que havia no jardim, mas Deus o proibiu de comer certa árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, todo mundo aqui sabe que Adão comeu da árvore, consistindo nisso uma desobediência à lei de Deus, à ordem de Deus, e o castigo que Deus deu a Adão foi expulsá-lo, entre outros castigos, foi o de expulsá-lo do paraíso. Então a Confissão diz assim, essa lei, veja, a mesma lei não é outra lei, essa mesma lei continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos. Então, a lei que Deus colocou no coração de Adão, que Deus deu a Adão lá no Jardim do Éden, foi a mesma lei, só que de forma mais desenvolvida, claro, Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Em Mateus capítulo 22, versos 37 ao 40, diz assim, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós temos o grande mandamento da lei, que Deus não apenas deu a Moisés, mas Deus deu a Adão. O grande mandamento é que Adão deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Adão amou mais a si mesmo do que a Deus e caiu em pecado. Tiago capítulo 2, versos 8, 10 e 12, diz assim, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, interessante esse ponto aqui de Tiago, né, que diz que aquele que observa toda a lei, mas tropeça num só ponto dela, é réu, é culpado de quebrar toda a lei. Aí, veja bem, a gente está na escola, na faculdade, está no seminário, dando aula, né? Por exemplo, aí a gente faz uma avaliação, faz uma prova, e uma prova de 10 questões. Aí o aluno acerta 9 questões e erra apenas uma. O que acontece? O professor elogia o aluno. Parabéns, você tirou uma grande nota. De 10 questões, você errou apenas uma e acertou 9, então a sua nota é 9, você está aprovado. Mas com Deus essa lógica não funciona. Deus nos dá uma avaliação de 10 questões e ele diz que nós temos que obedecer às 10 questões. Temos que andar de acordo com as 10 questões. Se a gente anda de acordo com 9 questões, mas falha numa questão, Deus diz que nós somos culpados de quebrar todas as 10 questões. Então, é assim que Deus age em relação à sua lei. Então, perceberam que a teologia da confissão de fé
que diz que Deus deu a mesma lei, a lei que Deus deu a Adão. Ele deu essa mesma lei a Moisés no Monte Sinai. Então perceberam que a teologia da confissão de fé vê uma continuidade entre a lei dada a Adão e a lei dada a Moisés. É uma mesma lei, não duas leis diferentes. A lei expressa nos 10 mandamentos tem uma dupla divisão. Então Deus deu a Moisés duas tábuas da lei, e aí nessas 2 tábuas da lei nós temos consequentemente 2 divisões. Na primeira tábua que Deus deu a Moisés, nós temos os mandamentos que ensinam os nossos deveres para com Deus. Quais são os nossos deveres para com Deus? Não ter outros deuses além do Senhor, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor Deus em vão e guardar o sábado do Senhor. Então, nós temos nessa primeira tábua da lei os nossos deveres, os mandamentos que falam dos nossos deveres para com Deus. Na outra tábua, nós temos os mandamentos, são 6 mandamentos que tratam dos nossos deveres para com o nosso próximo. Quais são eles? Honrar o pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar nada que seja do próximo. Então, os 10 mandamentos são divididos dessa forma. Então, os mandamentos que dizem respeito aos nossos deveres para com Deus e os mandamentos que dizem respeito com os nossos deveres para com o nosso próximo. A confissão de fé diz que a lei moral foi dada a Israel. Israel considerado como uma igreja. Desta forma, a teologia da confissão de fé é que a igreja começou no Antigo Testamento e chegou aos dias do Novo Testamento. Isso aqui é interessante porque não é incomum a gente encontrar pessoas, talvez a maioria das pessoas, quando pensa em igreja, pensa na igreja a partir do dia de Pentecostes. Antes de Pentecostes, não tinha igreja para muita gente. A teologia reformada entende que a igreja começou lá no Antigo Testamento. Começou lá no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. Daí a confissão de fé chamar Israel de igreja. Então, Deus deu a Israel uma lei, Israel considera como sendo uma igreja. A igreja do Novo Testamento foi enxertada na igreja do Velho Testamento. A diferença entre a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento é que a igreja do Novo Testamento é uma igreja é uma igreja internacional, é uma igreja que está em toda parte do mundo, que abrange todas as pessoas do mundo, abrange judeus e gentios, brasileiros, americanos, italianos, espanhóis, africanos, asiáticos, etc. Enquanto que a lei, que é a igreja do Antigo Testamento, era uma igreja nacional, né? Era uma igreja composta por judeu. Então, quem no Antigo Testamento quisesse participar da nação de Israel, teria que se submeter às leis de Israel, participar da circuncisão de Israel. Então, era uma igreja mais nacionalista, era uma igreja judaica no Antigo Testamento. Enquanto que no Novo Testamento a igreja é universal. Ela alcança todo tipo de gente. Daí, Jesus ensinar que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, diz que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, aí saiu do território de Israel e ganhou o mundo a partir do Novo Testamento. Mas isso é diferente de dizer que no Antigo Testamento não havia igreja. Por exemplo, em Atos capítulo 7, ali na discussão entre Estevão e o Sinédrio, Estevão falando sobre Israel no Antigo Testamento, aí diz assim, é este Moisés que esteve no meio da congregação no deserto. Então, Estevão se reporta a Moisés que estava no meio da congregação de Israel lá no deserto, no Antigo Testamento. Essa palavra congregação no texto grego, texto original do Novo Testamento, é igreja. Então, literalmente, Estevão diz, este é o Moisés que esteve no meio da igreja no deserto. Então, para Estevão, a igreja não começa no Pentecostes, mas a igreja começa lá no Antigo Testamento. Deus requer do seu povo, em todas as eras, que obedeça a sua lei inteiramente. Deus não aceita obediência pela metade, mas ele requer inteira submissão aos seus estatutos. Então Deus nos dá
a sua lei e diz que nós devemos viver de acordo com ela, devemos obedecer sua lei. Frequentemente ouvimos que os crentes não estão debaixo da lei. Já ouviu isso aí? É muito comum você ouvir pessoas dizerem, crentes dizerem que o crente não está debaixo da lei. Bom, isso é verdade e não é verdade. Isso é verdade em parte. É verdade que os crentes não estão debaixo da lei como pacto de obras para serem justificados ou condenados, né? Ou seja, o crente não está debaixo da lei no sentido de que eu tenho que obedecer a lei para poder ser salvo. Eu tenho que obedecer a lei para poder alcançar o céu. Nesse sentido, o crente não está debaixo da lei, porque a lei não tem o propósito de salvar. A lei aponta o nosso pecado, a lei nos condena, e a lei aponta para Jesus. Quem nos salva é Cristo mediante a fé que ele veio revelar a nós. Mas, então, nós não estamos debaixo da lei no sentido de que ela nos salva ou nos condena, né? Ou seja, eu tenho que obedecer para ser salvo, porque se eu não obedecer, eu vou ser condenado. Então, nesse sentido, o crente não está debaixo da lei. Mas o crente está debaixo da lei no sentido de que ela serve ao crente de grande proveito, manifestando a ele a vontade de Deus e o dever que o crente tem. A lei dirige e obriga o crente a andar segundo a retidão. Então, o crente está debaixo da lei para fazer a vontade de Deus. Então, o crente é salvo pela graça, mediante a fé. Uma vez que ele é salvo mediante a graça, pela graça mediante a fé, ele pergunta assim, Senhor, como é que eu posso viver para te agradar? O Senhor diz, viva de acordo com a minha lei. Então, veja que o crente não guarda a lei, não obedece a lei, não anda de acordo com a lei, para alcançar algum favor de Deus. Mas ele anda de acordo com a lei como uma forma de gratidão a Deus, como uma forma de louvor e adoração a Deus, por tê-lo livrado da condenação da lei, por tê-lo livrado da condenação eterna. Então ele olha a lei e anda de acordo com ela, para que ele possa viver uma vida de obediência a Deus. Então, como observamos, o crente tem sim obrigações para com a lei moral. Os crentes não estão debaixo da maldição da lei, mas estão debaixo da lei como uma regra de vida, para viver de acordo com os seus ensinos, não adulterando, não roubando, não dando falso testemunho, etc. Então, a lei é uma regra de vida, é um estilo de vida, uma norma de vida para o crente. Então, nesse sentido, o crente está debaixo da lei. Então, entenda, o crente não está debaixo da lei no sentido de ele deve obedecê-la para ser salvo, porque ele não é salvo por ela. Também ele não está debaixo da lei no sentido de que ela o condena, porque ele já está em Cristo e aquele que está em Cristo não tem mais condenação sobre ele. Mas o crente está debaixo da lei, no sentido de que ela é uma regra de vida, é uma norma de vida, é um estilo de vida para que ele viva de acordo com a vontade de Deus, para que ele viva uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Então, a confissão de fé, como eu disse no começo, distingue 3 tipos de lei. A primeira lei é a lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos. A segunda lei que a confissão de fé trata é a lei cerimonial ou religiosa. Quanto a isso, a confissão de fé diz assim: foi Deus servido dar ao seu povo de Israel leis cerimoniais. Essas leis, em parte, se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos e os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Então essas leis cerimoniais são divididas em 2 partes. Uma parte ela aponta para o nosso culto e em tudo prefigura Cristo. E em outra parte ela apresenta várias instruções de deveres morais, né? Então ela diz que nós devemos... Ela foi dada a Israel para que representasse o Cristo que viria, o culto que seria oferecido a Deus em nome de Cristo, bem como deveres e regras morais que nós devemos obedecer. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não, a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, note que a lei ela não tinha uma finalidade em si mesma, ela não era um fim em si mesma, mas ela era uma sombra, ela apontava para o futuro, ela apontava para Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo, para o culto que ofereceríamos em nome de Cristo, que seria então agradável a Deus. Então,
Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. O templo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Então a lei era a sombra que apontava para essa realidade que era Cristo. Então Hebreus ensina que os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras, ou seja, eram representações e figuras terrenas, falavam de coisas melhores que haveriam de vir. Hebreus diz que entra ano e sai ano, e esses antigos sacrifícios eram repetidos. Contudo, eles não faziam realmente nada pelo pecador. Na verdade, não tratavam do pecado. Se tivessem feito algo realmente permanente e efetivo, não teriam de ser repetidos. Então, a fragilidade da lei cerimonial é demonstrada nisso, que ano após ano eram feitos os mesmos sacrifícios. Porque, de fato, eles não tiravam pecado. Aqueles sacrifícios lembravam os pecados do povo, então o povo estava constantemente fazendo sacrifício. E então, esses sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, veja bem, para ilustrar, imaginemos que você esteja com uma tosse horrível. Aí eu ofereço a você um vidro de remédio e digo: tome isto, você ficará curado. Você toma aquele remédio, mas não se sente melhor. Toma de novo e mais outra vez. Anos depois, você ainda está tomando aquele remédio. Então, aquele remédio está adiantando de quê? De nada. Prova é que você continua tossindo. Mesmo você tomando remédio, você continua tossindo, apesar de estar se medicando. Tudo que remédio faz é lembrar que a sua tosse realmente tem de ser curada. Então, o remédio lembra que você está com tosse e você tem curado. Então, veja bem. Trazendo essa ilustração para os sacrifícios do Antigo Testamento, afirmamos o seguinte: se os sacrifícios do Antigo Testamento realmente tivessem tratado o pecado, as consciências do povo teriam sido purificadas, mas isso jamais ocorreu. Tudo que os sacrifícios do Antigo Testamento conseguiam era lembrar constantemente ao povo de seu pecado e sua necessidade de purificação. Os sacrifícios lembravam que o povo era pecador, perdido e precisava de purificação, do perdão de fato dos seus pecados. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento faziam parte da lei cerimonial que foi abolida em Cristo. Elas envolviam essa lei cerimonial, envolvia o templo como lugar central e único do encontro de Deus com seu povo, envolvia também os sacerdotes, suas vestes, os sacrifícios feitos por eles todos os dias, as festas como lua nova, trombetas, sábados, Páscoa, etc. Quanto a estas leis cerimoniais, a confissão de fé informa que estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Quer dizer, então, no Novo Testamento não tem mais essas leis cerimoniais, nós não temos mais sacerdotes, nós não temos mais o templo como lugar sagrado, lugar único do culto, nós não temos mais os sacrifícios de animais, nós não temos mais nada disso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, a Páscoa apontava para Cristo. Quando Cristo veio e foi imolado, morreu na cruz, ele cumpriu a Páscoa, ele encarnou a Páscoa e cumpriu a Páscoa, e então a Páscoa passou, de sorte que a nossa Páscoa hoje é a ceia do Senhor, que celebramos ao menos uma vez por mês. Efésios 2, 15 e 16 diz assim: Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, mediante a cruz de Cristo, Deus agora reconciliou judeus e gentios, fazendo de judeus e gentios um só povo. Isso foi possível através da cruz. Colossenses 2, 14, 16 e 17. Tendo cancelado o escrito de dívidas, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
Então, irmãos, hoje nós não carecemos mais da lei cerimonial, porque ela apontava para Jesus Cristo, ela apontava para os dias do Novo Testamento. A lei cerimonial era a sombra do que haveria de vir. Então, assim sendo, uma vez que a lei cerimonial passou, ela foi abrogada por Cristo, então hoje nós não carecemos de sacerdotes, não carecemos de sacrifícios, não carecemos de um templo como um lugar central. Claro que a gente tem um templo onde a gente se reúne toda semana, mas o templo hoje é apenas um ponto de contato, é apenas um ponto de encontro para onde as pessoas saem de sua casa e vêm para que juntos a gente ofereça um culto de louvor a Deus. Mas não que esse templo seja sagrado como era no Antigo Testamento, porque o templo falava a respeito do corpo de Jesus Cristo, de Cristo que viria e daria sua vida por nossos pecados. Então, Cristo cumpriu plenamente a lei cerimonial, plenamente. Bom, a Confissão de Fé diz que há 3 tipos de lei. Lei moral, a gente já viu, resumida nos 10 mandamentos. Lei cerimonial, que tem a ver com os sacrifícios, o templo, os sacerdotes, tudo isso prefigurando o culto, prefigurando o Cristo, suas obras, sua graça, bem como alguns deveres morais que nós temos para com Deus. E então a Confissão de Fé fala, em último lugar, a respeito da lei civil ou judicial. Israel, no Velho Testamento, era uma igreja, conforme já discutimos quanto a isso. E como tal, ela recebeu leis cerimoniais e também recebeu a lei moral. Mas também Israel não era apenas uma igreja. Israel também era um corpo político. E como tal, Deus deu a Israel leis para dirigir sua vida em sociedade. Então, no Antigo Testamento não havia distinção entre igreja e Estado. No Antigo Testamento, igreja e Estado estavam juntos. De sorte que ser membro da igreja era ser membro do Estado. E ser um cidadão do Estado era ser membro da igreja, porque não havia distinção entre igreja e Estado no Antigo Testamento. Essa distinção nós temos hoje no Novo Testamento. A igreja foi desmembrada de Israel. Então Israel hoje é apenas uma nação e a igreja é distinta de Israel. E a igreja hoje é formada não somente por judeus, mas é formada por judeus e gentios. Estas leis civis envolviam o modo como a sociedade deveria tratar questões como escravatura, violência de uma forma geral, o roubo, o assassinato, etc. Estas leis estipulavam o que deveria acontecer com quem tivesse envolvido nesses problemas. Então, tem ali muita questão de pena de morte para quem quebrasse as leis que Deus tinha dado a Israel. Então, veja bem, nós cristãos não estamos debaixo da lei, ou desta lei, da lei civil, da lei judicial. Nós cristãos não estamos debaixo dessa lei, pois ela foi dada exclusivamente a Israel como um corpo político, como uma nação. A nossa obrigação é e sempre será com a lei moral. Esta não passou, Cristo não aboliu esta lei. Então veja bem, a lei cerimonial e a lei civil foram abolidas em Cristo, mas a lei moral permanece em vigor, permanece vigente em nossos dias. Mateus capítulo 5, 17 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, tudo que a lei apontava para Cristo, ele veio cumprir. Uma vez que ele cumpriu, então passou a lei cerimonial, bem como a lei civil. A nossa conclusão é a seguinte: tratando sobre a lei de Deus, João Calvino escreveu o que ficou conhecido como o tríplice uso da lei, para mostrar a importância da lei na vida cristã. Então, Calvino, falando de tríplice uso da lei, ele diz o seguinte: o primeiro propósito da lei é ser um espelho. Então, para que Deus nos deu a lei? Para ser um espelho. A lei de Deus é um espelho da santidade de Deus e da nossa iniquidade. A lei nos diz muito sobre quem Deus é e traz à luz a imoralidade humana. A lei de Deus tem o propósito de mostrar quem Deus é e quem nós somos. Em sua visão, Isaías teve uma compreensão de quem Deus é e quem ele é, ou seja, Deus é santo e ele é pecador. Então, Calvino ilustra assim a lei de Deus. Ela é como um espelho. O que é que você vê? O que é que você vê na lei como espelho? A santidade de Deus e o seu pecado e a sua necessidade de salvação.
A lei revela nosso pecado, mas ela não pode nos purificar, ela não pode nos salvar. Ela só pode nos condenar. Somente o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, pode nos livrar do castigo da lei. Cristo derramou seu sangue para purificar os pecados de todo aquele que nele crê. Então, Cristo veio fazer o que os sacrifícios da lei não podiam fazer. Os sacrifícios da lei não podiam perdoar pecados de ninguém. Mas, então, Cristo veio e assumiu o lugar daqueles animais do Antigo Testamento para nos purificar dos nossos pecados. Calvino diz, um segundo propósito da lei é a restrição do mal. Deus dá sua lei para que o homem não faça todo o mal que deseja fazer. Então, a lei refreia o mal. A lei é um cabresto no mal. A lei de Deus é uma restrição contra o pecado. Calvino diz que este propósito ocorre por meio de suas amedrontadoras denúncias e o consequente medo do castigo para restringir aqueles que não têm nenhuma consideração pela retidão e pela justiça. Ou seja, então você vai ter que obedecer, você não quer andar de acordo com a lei, então a lei vai impor essa obediência a você. A lei vai te castigar por você quebrar os seus princípios. Então a lei serve como um cabresto para inibir o homem ao pecado, sabendo que se ele quebrar algum princípio da lei, ele vai ser castigado. Então a lei tem essa função de restringir o mal. Ora, havendo lei, o pecado está solto, o pecador está solto, ele faz o que ele quer fazer. Imagine se não houvesse lei como restrição, como cabresto para ele. Então, ele se sentiria à vontade para fazer o que quisesse, o que ele tivesse vontade de fazer. Mas tem a lei que foi dada por Deus para restringir o mal. O terceiro propósito da lei é revelar o que agrada a Deus. Então, como eu posso saber o que agrada a Deus? É só olhar para a lei que ela diz o que agrada a Deus. A lei é a revelação da vontade de Deus. Em sua lei, Deus nos diz o que Ele quer que nós façamos e o que Ele não quer que nós façamos. Por exemplo, Ele diz, eu não quero que você tenha outros deuses diante de mim, eu não quero que você tome o meu nome em vão, eu não quero que você cobice nada que é do próximo, eu não quero que você diga mentiras a respeito do próximo, e diz assim, eu quero que você obedeça seu pai e sua mãe, eu quero que você guarde o meu santo dia. Então, Deus diz o que Ele quer que a gente faça e o que Ele quer que a gente, e o que Ele não quer que a gente faça. Então, como filhos renascidos de Deus, que nós somos, a lei nos ilumina quanto ao que é agradável ao nosso Pai e a quem buscamos servir. O cristão deleita-se na lei de Deus. Em João 14,15, Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O crente deve amar e obedecer à lei de Deus. Não é assim incomum a gente ouvir pessoas dizerem assim, eu amo a Deus, pessoas até que não são crentes, eu amo a Deus, mas não há nenhuma evidência deste amor por Deus, pois não há amor desligado de obediência. A evidência de que nós amamos os nossos pais é que nós os obedecemos. Então a evidência que nós amamos a Deus é que nós obedecemos os seus mandamentos. Portanto, essa é a nossa palestra a respeito da lei de Deus, tá? Então, Deus deu no Antigo Testamento a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei cerimonial e a lei civil foram abolidas na carne de Cristo, quando ele veio e morreu pelos nossos pecados. Mas a lei moral, que fala a respeito do caráter de Deus, e que fala dos nossos pecados, fala da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, ela, no primeiro ponto aqui de Calvino, ela como um espelho revela o que Deus é, o que nós somos e a nossa necessidade de um Salvador. Bom, queridos irmãos, eu espero ter ajudado você a compreender este assunto. Tá? Então, o meu desejo é que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.